TV Artilheiro. Quero o microfone pra eu vi que você reclamou que está sem tempo para treinar, por isso que você foi ali, sem tempo não, sem campo para treinar, você acabou indo treinar ali depois da partida. Mas eu queria que você depois falasse sobre a avaliação do time hoje. Eu acho que o jogo teve totalmente sob controle, a gente poderia ter rendido mais, poderia ter feito mais gols, o simples hoje já era bem suficiente, assim, a maneira como nós jogamos, os espaços aconteceram. Acho que a gente teve um pouco de preciosismo e nem sempre foi objetivo. Um time, quando ele quer, ele tem que ser objetivo, né? Ganhou e é muito legal ganhar os 2 jogos de uma semifinal para ir bem para uma final com confiança. E de prejuízo a gente tem a perda de muitos jogadores, né, que se lesionaram nos últimos jogos e hoje o Ederson também preocupa. Então é um grupo bem enxuto que vai ficando sem opções. Vai crescendo à medida de resultados, né, de 8 jogos, já com 5 vitórias e 3 empates, mas vai se enfraquecendo à medida que perde jogadores por lesão, as opções vão indo por água abaixo, né, a parte de mudança tática também vai diminuindo as variações. Nós precisamos de recuperar os atletas machucados, que estão cansados, e contratações. Nós estamos tentando achar jogadores, porque não mais para o Cearense, né, porque já não tem mais condições, para a Copa do Nordeste também está acabando o tempo, mas até em vista do Campeonato Brasileiro, será um time que vai chegar meio desfacelado para o início de uma competição que é outro tipo de jogador de pecinha que se move dentro do campo. Rogério, qual a importância do Oswaldo, né, na tua equipe, no teu esquema tático? Ele é um jogador que tem um contra um muito bom, sofre um pouquinho na recomposição já, mas o que é natural. Ele tem decidido e feito gols, né, o que valoriza sempre o jogador dessa posição. Eu gosto muito do Oswaldo, foi meu companheiro de trabalho no São Paulo como atleta, eu conheço bem ele, o potencial dele. O tempo passa, logicamente, para todo mundo, né? Mas é um jogador que ainda consegue manter 60, 65 minutos, né, bem. E nos últimos, o torcedor também tem que entender que pela intensidade do jogo ele também cansa um pouco. Então nós temos usado, por isso que nós temos rodado o elenco, né? O passado começou com o Marcinho e Edinho, esse começamos com o Romarinho e Oswaldo, e a gente vai rodando para evitar lesões, mais para isso. Há alguns casos que não tem como, né? Roger hoje ficou fora, por exemplo, Quinteiro voltou para descansar o Roger, Patrick jogou, Tinga, Gabriel jogou outro jogo, hoje jogou o Tinga, e assim a gente tenta, ao menos através desse revezamento, manter a energia. O torcedor tem que entender que para o Campeonato Brasileiro, se aqui nós não estamos conseguindo quarta e domingo jogar na mesma intensidade, a gente cai. Imagine você com as viagens que nós temos no Campeonato Brasileiro. Então, assim, se a gente não ganhar hoje confiança de atletas, de como experimentar jogadores em determinadas posições, a hora que tiver a viagem no Campeonato Brasileiro com o jogo de volta e você não tem a confiança na troca, você vai certeza que você vai ter lesões, perda de intensidade, consequentemente perda de jogos, porque os outros times que vêm jogar aqui ou que a gente vai enfrentar são times que têm orçamentos, plantel, atletas que têm uma condição privilegiada, e a gente sofre principalmente com a posição geográfica do estado, que fica bem distante de São Paulo, Rio Grande do Sul, né, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, enfim, dos centros onde a gente mais joga, né, no Campeonato Brasileiro. Eu queria que você falasse do Douglas, goleiro do Guarani, que fez uma grande partida hoje. Sempre um goleiro se destaca, eu acho interessante comentar com você. Fez 2 grandes, acho que lá também fez um bom jogo, né? Também fez boas defesas no jogo lá. Acho que é um jogador que já passou pelo Fortaleza, né? Já jogou pelo Fortaleza, na base do Fortaleza. Isso mostra que a gente criou bastante, mas que a gente continua tendo dificuldades de fazer gols. Isso é uma realidade, não tem por onde esconder, não tem por que esconder. No ano passado nós tínhamos um número de gols feitos muito alto, né? E em contrapartida também sofria um pouco mais de gols. Hoje é um time mais consistente nesse sentido, né? Só que vitórias por um gol de diferença, muito apertada, muito sofrida. Às vezes num lance, o Felipe fez uma grande defesa, num chute cara a cara ali, né? E a gente tem que tentar matar o jogo mais cedo, né? Quando a gente tem superioridade ao adversário, como foi no caso hoje, o que não vai acontecer na maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro, mas quando você tem essa superioridade, você tem que transformar em gols, transformar em resultado, até porque o teu desgaste fica menor para o final da partida. Quando está 1-0, você tem que correr ao máximo até
encerramento do jogo. Ceni, como que tá a negociação com o Nenê? É um jogador que está encaminhado com o Fortaleza, e se você chegou a ligar para ele? Eu já falei com vários jogadores, é um jogador interessante, jogador no nível, já jogou Série A no Campeonato Brasileiro, tá no São Paulo, mas eu não sei, eu não participo de negociações, né? A gente tenta alguns nomes, às vezes até eu tento ligar para alguns jogadores que eu conheço, que eu tenho amizade, para tentar trazer para cá. Agora, o clube é que sabe do orçamento que tem, da situação financeira que tem, do que pode trazer, do que não pode. É de conhecimento da direção a necessidade de jogadores, o esforço é feito por todos aqui. Acho que todos estão tentando melhorar o Fortaleza a cada dia. Agora, todos têm suas limitações, né? Assim como a gente tem as limitações no campo e não consegue, às vezes, desenvolver mais, evoluir por causa da chuva, a direção também tem suas limitações, que são a parte financeira. Você não pode fazer uma dívida da qual você não possa pagar depois, né? Ou nós estamos aqui, desde que eu estou aqui, ao menos o Fortaleza tem quitado sempre os seus salários com seus atletas em dia, tudo. E eu acho que isso é um fator importante para se manter bem. Agora, se faz necessário trazer jogadores. Mas isso não é uma cobrança, tá? Isso é uma constatação minha e da direção do clube que se faz necessário. O difícil é você conseguir, pelo alto salário que os jogadores que nos interessam recebem. É difícil você descobrir talentos assim em cima de um campeonato brasileiro. Chegando num campeonato brasileiro, é difícil você descobrir jogadores jovens, talentosos, que estejam dispostos a vir para cá. Descobrir o atleta antes que ele estoure. Quando ele estoura, depois que ele estoura, não adianta mais, porque daí você não tem mais condições de trazer. Ô Rogério, deu para notar você cobrando muita intensidade, lógico, no segundo tempo e tal, mas o quanto foi fundamental passar sem dificuldades dessa semifinal diante da equipe do Guarani? E eu queria que você falasse depois também sobre o Romarinho. O torcedor começou na cobrança, depois aplaudiu, ele ganhou confiança. Eu acho que o Romarinho é um jogador jovem, veio do Globo, uma Série C, jogava uma Série C. E o Globo é um bom time, até que vem fazendo bons jogos, eu acompanho sempre os resultados. Mas é um garoto que tem que ser desenvolvido, eu acho que ele tem potencial de desenvolvimento. É um patrimônio do clube, um jogador com um salário adequado à realidade do clube. Precisa do apoio do torcedor. Eu entendo, o torcedor, isso é natural, sempre tem alguém que aquele cara a gente escolhe, né? Até a gente quando torce para um time, você está lá olhando o jogo e você sempre tem que achar alguém para descarregar. E assim, às vezes ele também tem que ajudar o torcedor a gostar dele. Ele também tem que fazer o mais simples, o mais fácil, tocar uma, tocar duas, partir para cima a terceira quando tiver no mano a mano, que é um ponto forte dele. Taticamente ele é um jogador que recompõe e ajuda bastante, né? Então assim, a gente torce, eu fico na torcida para que o torcedor possa acolhê-lo e também fico na torcida para que ele possa trazer o torcedor para perto dele. Acho que ele precisa de um gol. Ele precisa de um gol, precisa de uma grande atuação. Agora, é um jogador que ajuda bastante a gente nos treinamentos e tudo, e eu tenho que rodar. Eu não posso deixar Osvaldo, Edinho, né? Então o Marcinho joga um jogo, o Romarinho joga outro, Edinho, e assim a gente vai rodando esses jogadores para tentar ter um mínimo de jogadores para uma fase decisiva e também um começo de campeonato tão importante que é o Campeonato Brasileiro. E a passagem para a final de forma? Eu acho que foi bem consistente a passagem, né? Talvez todas as dificuldades que nós tivemos na fase classificatória não refletiram nos jogos da semifinal. Eu acho que o Fortaleza venceu por 1-0 só os dois jogos, é um placar magro realmente, mas em oportunidades de gol, acho que nós tivemos 13, 14 oportunidades claras de gol nos dois jogos e também sofremos talvez uma boa finalização no primeiro e uma boa finalização no segundo da equipe do Guarani, então eles não tiveram muita oportunidade. E agora, eu acho que contra a Floresta ou contra o Ceará, né? Foi um jogo bom até o primeiro jogo, né? Claro que o Ceará tem todo, né, o poder econômico e é um time já, por constatação de todos nós aqui, vocês e eu também reconheço, é um time muito forte. Agora o Floresta é um time bem interessante, o Floresta é um time que não se afoba, bons jogadores, personalidade, bom toque de bola e eu acho que vai ser um bom jogo. Talvez o Ceará como favorito, mas eu não descartaria a equipe do Floresta com tempo de treinamento, sem viagens. Eu acho que vai ser um jogo interessante de se assistir. Qualquer um dos dois que a gente encontrar na final será o Ceará pela tradição e pela qualidade do seu time e o Floresta pelo que já propiciou de dificuldade no último jogo da fase classificatória pra gente. Perfeito. E o treino, hein, Rogério? Esse treino aí no final? A gente tem que aproveitar um pouquinho o campo, né? Porque aqui a gente tem um campo de qualidade, gramado bom e é onde a gente joga e sempre molhado. Então a gente tem que aproveitar esse tempo de bola que esse campo oferece
Porque os campos que a gente treina, infelizmente, não tem absolutamente nada a ver com o campo que a gente joga, né? Isso era um dos pedidos que eu fiz no ano passado, para a gente tentar investir nisso. Mas como é muita coisa para também gastar dinheiro para arrumar, consertar, e é uma coisa que vai evoluir com o tempo. Eu acho que talvez o próximo treinador que venha para cá um dia vai poder usufruir de uma estrutura que está tentando ser criada desde hoje, né? As obras que estão sendo feitas no PC. Nós sabemos que caminham de forma lenta, porque também o dinheiro no mercado do futebol está ficando cada vez mais escasso. Então, se o Fortaleza conseguir se manter, conseguir fazer um bom papel na Série A, eu acho que no futuro novas gerações vão desfrutar de uma estrutura melhor que nós temos no dia de hoje. Ok. Valeu? Obrigada. Boa noite, gente. TV Artilheiro.